Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Psicanalista e Liderança. Eu sou Angélica Werneck. E eu sou Leandro Antônio Werneck. Como ser o CEO do seu tempo e dos seus talentos? O pensamento é o ensaio da ação. Freud. Hoje nós queremos parabenizar a todos vocês trabalhadores. É o Dia do Trabalhador. Então, como que nós vamos desenvolver o autoconhecimento? Existem alguns tópicos. São eles: autoimagem, autoestima, autoconfiança, liderança e gestão. Existe um processo para o desenvolvimento do autoconhecimento. Ele é trabalhoso, ele é amoroso, ele é diário, mas é necessário adquirir essa habilidade, é essencial para lidar com as realidades da vida. E aí eu gostaria de perguntar ao Leandro Werneck sobre a sua empresa, que ele ficou como CEO durante mais ou menos 11 anos. Como foi essa experiência? Então, prezados, boa tarde. Essa questão hoje do CEO, né, que está muito na moda, Chief Executive Officer, que é o diretor executivo, o CEO é aquele que olha para fora da empresa, né? É aquele que vê as tendências do mercado, é aquele que vê, negocia a questão dos fornecedores, vê as novas tendências. O CEO, ele não é simplesmente um líder, um chefe. É aquele que muitas das vezes é até o pulmão da empresa. E durante 11 anos eu fui o CEO da Elva, da Escola de Líderes com Visão de Águia. A gente atuou maciçamente no mercado de palestras, de treinamento, onde eu dei aula também, fui professor na área de liderança, de teologia. Então viajei bastante, visitei muitos lugares, muitas organizações religiosas, muitas empresas, seminários, dando palestras, sempre trabalhando nessa questão, né, do desenvolvimento da liderança. Porque até o Bruno Kimura escreveu um livro muito interessante, Seja CEO de si mesmo. Que às vezes a pessoa quer ser CEO dos outros, quer liderar os outros, mas muitas das vezes ela não lidera nem ela mesma. É verdade. E é interessante que nós vamos falar sobre isso. Seja o capitão do seu destino, seja o senhor da sua vida. E eu gostaria de deixar uma frase do Augusto Cury para você. Sim, vai comentando aí no chat, dê a sua opinião, tire as suas dúvidas. De repente você está com dificuldade em relação ao tempo, a ser o CEO do seu tempo e dos seus talentos. Nós temos 24 horas por dia. E aí, como é que você está gerindo tudo isso, a sua vida? Ouça, preste atenção. Ser o protagonista não significa não falhar, não chorar, deixar de tropeçar, ter reações de insegurança ou atitudes tolas. Sabe qual é o diferencial? É você estar aberto para quebrar paradigmas, alargar as suas emoções, as suas fronteiras. E no autoconhecimento, nós vamos aprender isso. A desconstruir as crenças limitantes. Ninguém é CEO, perdão, da sua vida, do seu trabalho, dos seus talentos por acaso. Existe uma desconstrução em relação àqueles pensamentos limitantes, dizendo assim, olha, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, ninguém me dá oportunidade, eu não sei como realizar esse projeto. Número 1, autoconhecimento vai te levar a uma reflexão, a entender melhor as suas ações, reações, os seus pensamentos. E muitas vezes é necessário, não é, nós irmos até o terapeuta. Porque existem situações na nossa vida que nós reproduzimos inconscientemente. Às vezes você pode estar dizendo,
poxa, eu sou uma pessoa que batalho, mas não sou feliz em relação à minha questão profissional, ainda não consegui me realizar, porque está faltando o quê? O autoconhecimento, que vai te levar à prática da reflexão. Você vai olhar para dentro de si. Você vai passar a se conhecer melhor. E aí, quando nós olhamos para dentro de nós, o que acontece? Nós começamos a ter uma alta imagem positiva. Começamos a enxergar quem nós somos, como nós funcionamos, o que tem a ver, né, conosco. A gente começa a pensar sobre tudo isso. Isso é muito interessante. Aí vem a questão da autoestima. O que tem a ver a autoestima? É você se aceitar. É aceitar a sua maneira de ser. E para isso nós precisamos conhecer a nossa estrutura. A psicanálise, ela explica muito bem. Que fala sobre o nosso inconsciente, o nosso ego e o nosso superego. Isso faz parte da estrutura da nossa personalidade, que tem tudo a ver com as nossas escolhas. Preste atenção, tem tudo a ver com as nossas escolhas. E aí, eu quero falar para você, eu já vou passar aqui, né, a bola para o meu colega, a palavra talento, ela vem do latim talentum, que significa inclinação, desejo de fazer, de conquistar. O que você sente prazer, desejo. O autoconhecimento, ele nos ajuda em relação a isso. A entender os nossos talentos, o nosso perfil. É possível ser feliz? Preste atenção, coloca aí no chat. É possível ser feliz e bem-sucedido atuando em várias áreas sem ser como os workaholics, que são pessoas viciadas em trabalho. E fala um pouquinho sobre os workaholics, né, que são essas pessoas que respiram o tempo todo o trabalho, elas não são felizes, elas precisam trabalhar para se sentir alguém o tempo todo. Há uma diferença daquela pessoa que faz o trabalho com excelência, porque o trabalho, ele edifica, o trabalho é importante para o nosso crescimento social como pessoa, os nossos relacionamentos interpessoais. Porém, existe essa pessoa que se tornou um viciado, né? Uma pessoa escrava, e o sistema que nós vivemos é um sistema que nos escraviza. Então, nós precisamos estar atentos. E aí, você acha que você é um workaholic? E o interessante é que o workaholic não é simplesmente uma pessoa que gosta de trabalho, de trabalhar. Não. O workaholic, de uma certa forma, frasianamente falando, ele criou uma patologia, ele é um viciado em trabalho. Interessante que a pessoa não se desliga do trabalho nem quando ela sai da empresa. E eu não estou falando da pessoa que está trabalhando como home office, não é isso. O workaholic, ele dedica muito do seu tempo, da sua energia ao trabalho, em detrimento, muitas das vezes, da família, em detrimento do seu casamento, em detrimento da sua saúde. Porque o que é o sucesso? As pessoas falam tanto de sucesso. O fulano ele é bem sucedido porque ele tem um carro do ano, porque ele tem um bom apartamento, porque ele é CEO de uma empresa. Tá, mas o ser bem sucedido, prezado, ele engloba tudo. É ser bem sucedido no seu casamento, nas suas relações com as pessoas, com a sua família. Não confunda ter posses com prosperidade. Nós devemos buscar, acima de tudo, a prosperidade, ser bem-sucedido, não só na questão corporativa. Que quanta gente é bem-sucedido na empresa, mas quer dar tiro na cabeça, é depressivo. O ser workaholic potenciou nele um montão de patologias, um montão de doenças emocionais, é 24 horas por dia naquilo,
E muitas vezes ele não está bem no seu relacionamento, então ele vai para o trabalho. Aquela é uma maneira dele ocupar o seu tempo, dele ocupar a sua mente, para ele não enfrentar suas realidades fora do trabalho. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas falando, eu trabalho muito. Aí as pessoas postam nas redes sociais, meia-noite, eu estou aqui na empresa, olha, e acham que está abafando, né? Porque isso se tornou uma coisa assim glamorizada, assim, é um glamour. Alguém que trabalha muito, poxa, aquela pessoa é o máximo. Só que quando nós vamos olhar a origem, né, da palavra, né, do significado, você vê que a pessoa, na verdade, ela está sendo escravizada, massacrada pelo sistema. Porque o que as pessoas querem é exatamente isso. Sugar, né? Como se fosse aquele vampiro. E por trás de toda a ação ou reação existe uma causa. Então, o workaholic, ele não é workaholic por acaso, desculpe, né, assim, estar repetindo, porém existe uma causa, um fundamento em tudo isso. Um trabalho compulsivo, ele acontece por quê? Qual é a causa? Com certeza existe algo mal resolvido nessa pessoa. A gente, quando vai estudando um pouquinho sobre neuroses, nós sabemos que todos nós temos um pouquinho. Só que quando a pessoa não sabe lidar com as suas emoções, é exatamente para isso que a terapia, a psicoterapia existe, para nós aprendermos a lidar com a realidade, com a vida, com as circunstâncias, com as dificuldades, com as alegrias, né? Assim, com o contentamento, com as celebrações. Ela vai nos ajudar a ajustar as nossas emoções. E quando alguém repete compulsivamente algo de maneira obsessiva, porque se torna assim, o que acontece? Isso se torna em uma neurose obsessiva e pode chegar a um transtorno. E isso é muito perigoso, queridos. Por quê? Porque a pessoa ela vai adotando um sistema para a sua vida doentio. Então eu preciso parar e reconhecer. Espera aí. Eu não vivo só para o trabalho. Até porque o trabalhador, ele precisa o quê? Colher aquilo que ele trabalha. Ele precisa desfrutar do seu trabalho. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso. Tem uma frase muito legal, também do Augusto Cury, que fala assim: os ricos não são os que têm posse, mas os que alargam as fronteiras da sua emoção e têm autocontrole. Olha aí como é que tem tudo a ver. Então, nós distorcemos, na verdade, assim, só é rico quem tem muitas posses, ou muitos talentos, ou fica várias horas, né, trabalhando. Não, a questão é como você é, né, como você se enxerga. Ser o CEO, né, do seu tempo e dos seus talentos tem tudo a ver com a maneira como você se vê. Se você se enxerga como uma pessoa confiante, que tem autoconfiança, ou seja, não é que você vai ser uma pessoa soberba, né, egocêntrica, ou achar que, não, eu que faço tudo melhor do que o outro. Não é isso. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei como eu funciono. Por isso é necessário essa reflexão, esse olhar para dentro, em vez de nós ficarmos, olhando muito para fora, tirarmos um tempo de reflexão, de realmente assim estarmos dispostos a estar com um terapeuta, a trocar uma ideia, porque terapia é isso, gente.
né, essa troca, esse feedback, essa catarse, né, que você coloca para fora, algumas situações que muitas vezes você nem conhece, aconteceram lá na infância, estão guardadas lá no inconsciente e precisa de ser revisto, né, de ser tratado. E ainda sobre essa questão, uma frase muito forte do Jung, que todo excesso esconde uma falta. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu trabalho muito, eu passo horas e horas na empresa, eu respiro a empresa, às vezes até no momento de lazer que a pessoa está com a família, a pessoa está lá com o celular, vendo os e-mails corporativos, todo dia sai tarde da empresa, e a pessoa está desenvolvendo uma patologia, a pessoa não está percebendo. É claro que às vezes acontece da gente ter que ficar depois do horário, fazer uma hora extra aqui, de vez em quando ali. Só que cuidado com os excessos. Eu posso falar por experiência pessoal minha. Muitas das vezes trabalhando tanto, era palestra atrás de palestra para dar, viagem, dando aula em seminário, administrando aquela organização religiosa que eu pertencia. E eu cheguei a ficar doente, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a pesar 65 quilos, eu tenho quase 1,90 m de altura. Eu adoeci porque eu não tinha momento de lazer, eu não tinha uma vida social fora ali daquele trabalho, daquele ambiente ali que eu estava inserido. E muitas pessoas estão vendo assim, interessante que realmente é como você falou, Angélica, questão do glamour, né? As pessoas estão nessa questão, não, é legal, olha aqui, gente, eu estou aqui já é meia-noite, já é 1 hora da manhã, estou na empresa ainda, hoje é domingo, eu estou trabalhando. E a pessoa muitas vezes acha que está abafando, né? Acha que é o cara que está tirando onda. Tá, mas como está a tua vida pessoal? Como está o teu casamento? Como estão os teus filhos? Como está a tua casa? A administração da sua casa? Então, antes de você querer ser CEO, administrar os outros, administrar empresas, grupos, gerenciar os outros, gerencie você primeiro. O seu tempo, não adianta ir na empresa você ser o cara e fora da empresa você ser uma verdadeira bagunça. Então, hoje que é o Dia do Trabalhador, né? Parabéns a nós trabalhadores. Só que você ser bem sucedido em várias áreas, não somente a questão financeira. Então, a gente está trazendo essa meditação assim para vocês meditarem. Não só da sua vida profissional, mas também da sua vida pessoal. Verdade. Seja o CEO de si mesmo. Porque às vezes a gente quer liderar os outros. E eu quero até contar uma experiência pessoal minha. Boa tarde, Michele. Às vezes a pessoa quer liderar os outros, às vezes a pessoa se acha um líder dentro daquele segmento a qual ela está inserida. Mas as pessoas à sua volta, será que elas estiverem como líder? Muitas vezes você acha que você é o cara ali, mas as pessoas que estão ao seu redor, será que estão pensando mesmo de você? Eu lembro que eu já trabalhei em determinada empresa que uma pessoa se intitulou líder sobre a gente. Só que a pessoa não tinha um testemunho profissional. A pessoa chegava tarde, a pessoa era o dia todo nas redes sociais. Aí um dia essa pessoa veio me cobrar algo que ela achava, na concepção dela, que eu estava errado. E eu falei com a maior educação do mundo, eu cheguei para a pessoa e falei, olha, você não é meu líder. Eu não reconheço a sua liderança. Quem te nomeou líder sobre a gente? Me lembrei até de Moisés, né? O texto bíblico. Quem te nomeou líder sobre a gente? Eu não sabia que você era o nosso líder agora. Não, tá. Como é que você quer nos liderar se você não tem um exemplo aqui na empresa de líder? Se você não tem um testemunho? E a pessoa surtou na hora. Então, às vezes, a gente mesmo se coloca numa posição de líder sobre pessoas, sobre o grupo, na empresa. Mas será que as pessoas à nossa volta estão nos vendo como líder realmente, de fato? Isso é muito interessante, nós fazermos essa reflexão. E só pode fazer isso quem tem uma certa consciência que precisa de buscar sempre o autoconhecimento. Não existe assim, eu já me conheço por completo e acabou por aqui, não. Nós estamos num processo, com certeza que seja crescente, porque infelizmente tem pessoas que estão decrescendo, exatamente porque não estão dispostas a se conhecer, né? Então, voltando para cá,
para que eu seja um bom líder, um CEO dos meus talentos, do meu tempo, é necessário que eu tenha uma direção. E para que eu tenha essa direção, eu preciso desenvolver o autoconhecimento. Eu estou repetindo a mesma palavra, porque isso se encaixa em todas as áreas da nossa vida. Isso tem a ver com as nossas escolhas. Batemos a cabeça muitas vezes, perdendo tempo, até em relação, né, a algumas profissões, e às vezes desperdiçamos ali energia, fazendo vários cursos, não que não seja proveitoso. Tudo tem, né, o seu proveito. Mas seria muito mais fácil que se eu buscasse esse autoconhecer para que eu não fique ali, demorando décadas, anos, meses, para eu, assim, não, esse aqui tem a ver comigo, tem a ver com o meu perfil. Como é que eu vou me identificar com algo que não tem nada a ver? E aí? Como é que, né? Assim, interessante também, eu achava importante a gente falar, a questão da comunicação. Por quê? Sim. Se você acha que você é um líder, que você é um CEO, que você é um gestor, encarregado, pastor, padre, mas você não sabe se comunicar, passar suas ideias claramente, fica difícil. Sabe por quê? Vou dar 2 exemplos importantes para vocês. Não adianta você ser um excelente advogado, você conhecer de leis, o Código Penal profundamente. Não adianta você ser um excelente médico na questão do conhecimento. Se você não saber interagir com seus clientes, com seus pacientes, você pode ter... Quando a gente conhece pessoas que têm muito conhecimento. São pessoas intelectuais. Muito, mas não sabem interagir, não sabem passar suas ideias, vulgarmente falando, não sabem vender o seu peixe. E às vezes tem aquele profissional que ele quer abraçar tudo. Essa questão de economizar, né? Olha, eu tenho meu escritório, meu gabinete, aí eu sou o secretário, eu sou o porteiro, eu atendo, eu vejo a agenda. Aí ele quer abraçar tudo, e muitas das vezes ele não consegue atender o cliente, não dá feedback direito para o cliente. O cliente chama no Zap, liga, ele responde uma semana depois, muitas vezes perde cliente por causa disso. Quantas pessoas que eu conheço para isso? Querido, coça o bolso, nem que seja um freelancer para atender seu telefone, para ver a sua agenda. Não é que você tem que ser amigo de todos os seus clientes, não é isso. Tem que estar pronto 24 horas para responder, não é isso. Mas você tem que ter um feedback bacana. Você tem um canal no YouTube, responda as pessoas, responda as perguntas que as pessoas fazem, sabe? Eu acho isso bacana. E você está falando algo que tem a ver, que é a empatia, né? Tem a ver com relacionamentos interpessoais. Tem a ver com se relacionar, se comunicar. E para que eu venha me relacionar bem com você e com o público, eu preciso começar isso comigo. Vocês entenderam? Que é muito bacana essa aceitação, a forma como eu me enxergo, né? Assim, eu sou poderosa, você é poderoso. Não no sentido de orgulho, mas nós podemos sim ser bons executores, né? CEOs da nossa história, protagonistas. Nós temos essa capacidade, você precisa acreditar, isso não é arrogância. Claro, tudo com humildade e com uma direção. Lembra que nós falamos de direção? Essa profissão, esse talento, tem tudo a ver comigo. Bom, agora eu já me conheço, porque eu pratico autoconhecimento, né? Eu tenho esse entendimento sobre aquilo que eu me inclino, aquilo que me gera prazer, porque é uma diferença quando você trabalha com prazer e quando você trabalha simplesmente por trabalhar. Eu sei que existem pessoas que hoje precisam levar o pão de cada dia para sua casa. Então existe um tempo, né? A gente às vezes precisa abrir mão do prazer. Em um tempo não significa que
tem que ser para a vida toda aquilo, porque é uma necessidade ali, urgente. Mas o que você pode fazer? Sonhar, né? Sonhar, e pega a canetinha e faz assim, olha, tá, eu estou um tempo aqui, não é isso? Mas eu vou escrever. A minha meta, forte, né? Você está falando algo muito forte, a questão do sonhar, né? Sim. Por quê? Até a Michele Carvalho está dizendo o seguinte: saber se comunicar é fundamental. Amo ver vocês interagir nas lives. Muito obrigado, Michele. Muito obrigada. Um abraço. Michele fez uma live hoje também, arrasou também, né, Michele? Parabéns. Então, essa questão do sonhar. Se você não tiver sonhos, mas além de sonhos, você tem que ter metas. Isso aí. Você tem que ter focos. Você tem que ter objetivos. Você tem que trabalhar não é para vencer os outros, mas vencer a si mesmo. Você tem que ser melhor não é do que os outros, mas do que você. Mas por quê? Tem pessoas que trabalham na construção civil, que eu não tenho nenhum problema nisso, você trabalha na construção civil, se ser pedreiro, mas a pessoa vai trabalhar 30 anos, nunca vai conseguir sair daquilo, nunca vai ter um carro bacana, nunca vai ter, enfim. Às vezes a pessoa trabalha como gari, que também não tem nenhum problema de trabalhar como gari, mas se você tiver foco como gari, como pedreiro, se você tiver objetivo, eu estou aqui pelo momento, eu estou aqui, mas estou juntando dinheiro para pagar meu curso, para fazer minha faculdade, para fazer meu tecnólogo, porque eu vou alcançar os voos como a da águia. Agora, muitas das vezes também, a pessoa está num cargo de gestão, a pessoa é um gestor e a pessoa não tem visão, sabe? Eu lembro quando a gente estava lá em Curitiba, que eu falei para aquela moça lá do hotel que nós ficamos, eu falei para ela o seguinte: olha, nós somos o nosso maior investimento. Eu estou vendo a Michelle aqui, eu estou lembrando, a Michelle está sempre fazendo cursos, está sempre se qualificando, é curso online. Ou seja, ela está investindo, ela entende que ela é o seu maior investimento. Isso aí. Então, no momento que está plantando, mas vai chegar um momento que ela vai colher isso tudo. Porque eu me deparo com líderes perdidos no tempo, parados no tempo e no espaço. Se você acha que você é um líder, mas você não gosta de ler, você não gosta de estudar, você não gosta de fazer cursos, participar de palestras, questione se você realmente é um líder. Porque verdadeiros líderes estão sempre aprendendo, estão sempre se reciclando, participando de workshop. Eu tenho que aprender, eu tenho que trazer, eu tenho que ser o COO, né? Eu tenho que ser o Chief Operation Officer, eu tenho que operar aqui dentro da empresa também, eu tenho que trazer visão nova para a empresa também. Se eu crescer, o meu grupo vai crescer também, os meus funcionários vão crescer também. A gente se depara muitas vezes no contexto religioso, de líderes religiosos, que aquela visão é aquilo, tipo aquela questão do cavalo, em todas as áreas, né? Ele só enxerga daquela maneira. Todas as áreas. Gente, nós nunca vamos chegar a uma posição que já sabemos tudo. Nós temos sempre coisa para aprender, sempre coisa para evoluir, para crescer. E é interessante que tudo isso se dá, essa evolução, esse desenvolvimento, através de treinamentos. O que acontece? Quanto mais eu treino, ninguém faz nada assim bem feito, simplesmente eu recebi esse talento. Claro que tem pessoas, né, que recebem naturalmente, mas a maioria tem que desenvolver aquilo. Então, nós treinamos. Você vai praticando e vai treinando. E vai ficando algo tão natural que as pessoas gostam de estar próximo a você. Por quê? Quando se desenvolve o líder, ele vai desenvolver o autoconhecimento. E aí ele vai ser também uma pessoa empática com ele mesmo, porque ele vai se aceitar, ele vai entender como ele funciona. Não adianta eu querer ser como meu esposo, ou eu querer ser como outra pessoa, ficar me comparando. Porque fulano é assim. Eu posso admirar as pessoas e extrair exemplos potenciais. Poxa, legal, né? Essa maneira como a pessoa fala, mas eu tenho a minha maneira particular de falar. Eu tenho o meu jeito. Não adianta eu querer colocar aqui, né? Tem pessoas que eu acho legal que fala rapidão, aquela coisa, mas é a maneira dela ser. Vocês estão entendendo? Eu vou ter um público para poder me ouvir, que gosta do meu jeito de ser. Então você tem que entender
que você tem que respeitar a sua maneira de ser, você tem que aprender a se ouvir, né, o que realmente gera prazer. Na psicanálise fala muito sobre isso, sobre a questão da sexualidade. O que é a sexualidade? É aquilo que gera em você prazer. Todo mundo já pensa, uau, aquela coisa do sexo, né? A gente cheia de maldade, mas não tem nada a ver. Também é, né? Mas sexualidade tem a ver com você ser acolhido, você, sabe, sentir prazer. E o trabalho, ele deve ser feito dessa maneira. Porque quando a gente faz assim, simplesmente, ainda que, eu vou colocar, por exemplo, hoje eu estou executando uma tarefa que eu não gosto muito. Um exemplo, por necessidade, ou até mesmo a tarefa doméstica, né? Ela é uma rotina muito chata às vezes, para algumas pessoas, para outras não. Então, como é que eu vou vencer isso? Quebrando alguns pensamentos que são limitantes. Eu preciso desconstruir pensamentos ruins, sabe? Poxa, eu estou aqui e ninguém está vendo esse meu trabalho que eu estou fazendo. Eu estou batalhando e eu não tenho um retorno disso. Não. Volta. Né? Rebobina isso aí. Vamos voltar nas antigas, né? Rebobina. Direto do túnel do tempo. Show. Isso aí, vídeo show, hein? Rebobina e faz assim. Não. Pensamento limitante, pensamento que não me faz crescer, pensamento que não me faz avançar, eu não aceito. Aí a gente desconstrói e coloca pensamentos que realmente valem a pena, entendeu? Que vão me impulsionar, né? Como é que começou o programa Papo de Psicanalista e Liderança? Exatamente, eu fazendo um videozinho ali, meio humilde, né? Com maior, né, fé ali, pela fé, gente. Porque eu estou cursando psicanálise, né? Bom, vou fazer aqui. Vou conseguir alguns entrevistados. Eu fiz, eu acreditei. Você precisa acreditar em você. Acreditar nos talentos que Deus te deu também, com certeza. E desenvolver, aperfeiçoar, para fazer com excelência e não ser um workaholic. E até dentro da sua fala, antes eu só queria mandar um abraço para o Wagner Ribeiro, que está sempre aqui com a gente nas nossas lives também, esteve na minha, até me fez uma pergunta outro dia que eu nem respondi. A Wagner, um abraço para você, tá? Um abraço para abraço para vocês. Eu não estou no curso com vocês, Wagner, porque quando eu fui me inscrever, as inscrições já tinham acabado. Só por isso que eu não estou aí com você. Mas um abraço, tá? Obrigado por ter lembrado de mim. Então, você tocou essa questão do nosso programa, interessante, para vocês que não sabem a história. Esse programa tinha um outro formato. O programa antigo era The Love's in the Air, O Amor Está no Ar. Eu fazia rádio, Isso. Né? Eu tinha um programa na rádio, gente, era muito bacana. Se um dia for a vontade de Deus, eu ainda tenho vontade de realizar, né, assim, esse tipo de programa, porque o amor está no ar, né, gente? Assim, fala de família, casamento, relacionamento, então, e aí vai. Fala inglês, fica mais chique. The Love's in the Air, O Amor Está no Ar, mas enfim. Então a gente tinha esse programa, que a gente começou no ano de 2017. E começamos a fazer outros programas pelo Facebook e tal, depois a gente colocava no YouTube. Aí depois eu comecei a trabalhar numa empresa portuária, aí o tempo ficou escasso. Necessidade da vida. A gente saiu um pouquinho. A gente trabalhava muito, depois veio o curso de psicanálise também, depois comecei a fazer uns outros cursos complementares também aos sábados. Aí a gente parou. E a Angélica sempre me cobrava, vamos voltar, nosso programa era muito bom, era muito bacana, tal, não sei o quê. Aí deu essa direção para a gente voltar. A gente começou com esse formato agora, que vocês estão vendo, o Papo de Psicanalista e Liderança. Só que muitas das vezes vocês veem o programa no ar, bonitinho, legal, só que você não sabe os bastidores, como é que é, dá trabalho. Por quê? A gente tem que fazer as pautas do programa, a gente tem que estudar, porque não adianta trazer um convidado e só o convidado falar, a gente não sabe interagir com ele. Então a gente estuda dentro da área do convidado. Se for um advogado da área de direito do consumidor,
se for um psicólogo, um psicanalista, a gente estuda a semana toda. Tem que treinar. Tem que treinar. Eu faço pesquisar. as minhas próprias pautas, eu dou para a Angélica corrigir, que é Ainda tem jornalista. isso, gente. As artes gráficas que vocês vêem de anúncios nas redes Ele sociais, sou eu que faço. Interessante que eu aprendi, Tô gente. pensando em aprender também. Eu fui ver cursos online, eu fui ver editores de vídeo, fui ver plataformas de streamer como essa que a gente está usando, StreamYard. A gente foi pesquisar para aprender, para saber como é, como é que impulsiona um canal no YouTube. Os nossos seguidores estão crescendo a cada dia, estão aumentando, mas por trás disso há um trabalho, há um empenho, Até por causa do momento, há uma né? dedicação. Até por causa do momento. Hoje em dia, redes sociais, internet, aí vai, né? A gente está vivendo um momento que a gente precisa trazer um novo significado para as nossas vidas. A ressignificação, isso aí. Dar um novo significado para as nossas vidas. Não ficar assim, ó vida, ó céu, ficar se alimentando, né? Não vai adiantar. Às vezes, nós estamos aqui, não quer dizer que está tudo perfeito no seu devido lugar. Não, rompendo as barreiras, rompendo com as crenças limitantes. Porque a gente ouve muito assim, não, você não vai, né, dar em nada, não dá muito certo isso. Não, não pensa assim. Pense que já deu certo. Se programe, se planeje, né? A primeira atitude. Vamos lá. Dentro do autoconhecimento. Agora, eu já sei quem eu sou. Eu sou a Angélica, ele é o Werneck. Nós, quando olhamos para nós temos que ver o quê? Uma boa autoimagem. Entender quem nós somos. Mas quando você fala, eu quero te confrontar nisso. Ai. Quando você fala isso, a gente saber quem a gente é, questão da autoimagem, eu quero te fazer uma pergunta. Por que a gente... Se a gente é que as pessoas falam assim, ó, não, eu me conheço, eu sei muito bem quem eu sou. A pessoa chega a estufar o peito, né? Eu me conheço. Então, se você se conhece, por que a gente se ofende com os comentários alheios? Leandro Carnal fala algo muito engraçado, mas muito interessante. Leandro Carnal fala o seguinte: ele já tem uma maturidade. Se alguém dizer que mamãe exerce atividade sexual remunerada, você sabe o que ele está querendo dizer, né? Se alguém no trânsito me chama de careca, ou me chama de homossexual... Ele é careca, isso é verdade, ele é careca. Não, careca eu sou mesmo. E mamãe, pelo que eu saiba, ela nunca exerceu atividade sexual remunerada. Agora, se eu fosse homossexual, a palavra dele, qual o problema teria nisso? Então, por que muita gente se ofende, gente? Se tiver a cabeça um pouquinho grande, o Paraíba lá. Aquele filho da mãe falou que eu sou Paraíba. Fala aí. O que acontece? O Leandro Carnal, ele é uma pessoa madura, não é por causa da idade, tá, gente? Ele, com certeza, tem esse autoconhecimento e é uma pessoa experiente, porque tem pessoas de 60, 70 anos que não têm essa maturidade. O autoconhecimento, ele faz exatamente isso na nossa vida. Claro que, se essa pessoa que me ofende é uma pessoa muito próxima a mim, né, ou prosêmica, né, para ficar mais bonitinho. Mais chique. Fala prosêmica. Naturalmente eu vou sentir mais, né, se é o meu esposo, a minha mãe, ainda que não seja a verdade, porque existe sentimento ali, a gente é ser humano, tá, gente? Ninguém aqui é Robocop, ninguém é robô. Mas como nós desenvolvemos esse autoconhecimento, aí nós passamos ter esse autocontrole, essa maturidade. A gente vai sentir, mas a gente consegue ter esse autocontrole e lidar com essas situações. Eu queria, se me permite, hoje é o programa da senhora Angélica, eu estou apenas invadindo aqui. Gostaria de ter 2 comentários que as pessoas vão começar a interagir aqui conosco. Legal, isso aí. Tá ficando gostoso. Rapidamente, é o primeiro do José Roberto Alves, que ele diz: parece que não gosta que seus membros obtenham perdão, tem a pergunta, para complementar. Vou ler o primeiro, para vocês poderem entender. Eu achei muito interessante esse comentário dele, que ele diz assim: oi, boa tarde, tudo bem? Como cristão, observo que a liderança evangélica investe muito em seus conhecimentos, mas tenho observado que eles não têm interesse de investir na membresia,
Aí vou complementar a palavra dele. Ah, Parece que não gosta que seus membros obtenham o saber, assim entendi. não sabe como questionar os seus direitos e valores. Baseado nisso que você está falando, Zé Vai Roberto, depender eu da achei visão, muito né, do líder. interessante. Quando eu tinha meus 18 anos, eu sempre falava com o pastor daquela igreja com ela, eu falava, vou fazer teologia, eu quero fazer seminário, vou fazer psicanálise. E o pastor sempre falava, fazer teologia para quê, meu filho? Não precisa disso, não. Os conhecimentos que a gente passa aqui para você já é o suficiente. Isso, José Roberto, vai depender da denominação. Por exemplo, eu vou citar o nome que eu vou falar bem. Vou citar o nome. Por exemplo, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, os pastores, os Várias, reverendos, né? As mais tradicionais. eles incentivam os seus membros verdade. a fazer seminário, a estudar, tal. Eu mesmo fiz seminário tem muitos anos. A igreja ela me apoiou. Eu não fiz para ser pastora, mas eu fiz para a questão do conhecimento. E tem igrejas também, nós estamos falando de talento, tem igreja também que investe nisso daí, entendeu? Tem curso de inglês, tem várias áreas aí né, informática, que hoje, se você não sabe lidar com o computador, com a internet, fica difícil em relação ao mercado de trabalho. Tem muitas igrejas que são visionárias. Aí está a questão. A visão, tá? A direção. Nem sempre aquele que está à frente, né, seja de uma instituição religiosa ou uma empresa, ele é visionário, porque ele ainda não se conheceu, na verdade, ele não se conhece, ele ainda não entendeu o que é ser o CEO do seu tempo, né, e dos seus talentos, da sua empresa, da sua vida. Tem esse detalhe. Aqui o Wagner deixa um dizer bíblico. Não fui eu que lhe ordenei, então seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 9. Muito bem. E vocês que estão aí, quiserem interagir conosco, dar o seu boa tarde, É interessante. ou botar o seu parecer aqui no comentário para a gente ler aqui, porque vocês que nos ajudam a fazer o programa. Sem vocês, não tem programa, vocês interagindo. Eu queria falar como o seu, ele colocou o nome dele mesmo, ele colocou assim, seja forte e corajoso. É Wagner. Importantíssimo. A gente, para deslanchar a nossa vida, ser bem-sucedido, feliz, claro que nós temos altos e baixos. Nós somos seres humanos, gente. A gente sente algumas coisas. Só que quando nós entendemos isso, a palavra, né, que você colocou, eu sou forte, eu sou uma pessoa corajosa. Eu não vou, me separar e ficar ali fragilizado, mesmo diante da pandemia. Nós sabemos que a pandemia, ela tem afetado muitas pessoas estão morrendo, e nós lamentamos por isso. Pedimos, né, que o Senhor abençoe essas pessoas, as famílias, né, console. Mas nós que estamos aqui vivos, precisamos estar atentos às oportunidades. E muitas vezes nós perdemos as mesmas por quê? Exatamente porque não sabemos lidar com o tempo, não sabemos lidar com as nossas emoções, nos atrapalhamos em relação aos nossos talentos. Você já viu aquele faz tudo? Ok, o faz tudo é necessário numa situação de urgência, de socorro. Eu acho que ninguém, na verdade, gosta de ser um faz tudo. Porque o faz tudo, ele fica escravizado, né? Ele fica naquele sistema, ele faz sim por uma necessidade, como nós falamos anteriormente. Mas você precisa ter uma meta na sua vida. Eu quero chegar a tal lugar. E para nós chegarmos a tal lugar, eu preciso ter essa mentalidade. Eu sou forte, eu sou corajoso. Eu queria ótimo. Eu quero complementar algo. Você falou de faz tudo. A gente está falando sobre essa questão do CEO, mas não tem como desassociar o CEO do alcoólico, né? Sim. Do viciado em trabalho, aquele que criou uma patologia.
Mas eu vi essa frase do José Roberto Alves, Jesus Alves, aí eu gostaria de falar, vocês não riam, do Alcoholic Gospel. Porque às vezes a pessoa está 24 horas por dia na igreja, aquela irmã do círculo de oração, não sei o quê, vai na oração, vai para o monte e a casa é uma bagunça total. Aquele pastor que se dedica 24 horas à obra, é a obra, igreja, 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 igreja. E eu me lembrei, que eu sempre lembro disso, de um fato, que a Angélica, que me chamou a atenção na época, 5, 6 anos, ela que abriu os meus olhos para isso, porque a gente não está aqui para passar imagem de superioridade, que a gente sempre tomou decisões assertivas, pelo contrário, a gente tomou decisões erradas. E eu lembro, não sei se ela vai lembrar disso, quando naquela época a clínica pastoral, né, eu atendia lá em Belfort Roxo, eu fazia clínica pastoral todo dia, e às vezes eu atendia uma pessoa por 2 horas, por 2 horas e meia, fazia, atendia, conversava. Era telefone de madrugada que me ligavam. Todos os dias, eu trabalhava de domingo a domingo, e eu observava que em algumas pessoas não havia mudança. Apesar do discipulado, da mentoria, de estar Isso é uma necessidade ensinando. de botar para fora, E um desabafar. dia a Angélica, Mais nada. no gabinete, ela falou assim para mim: olha, gabinete, clínica pastoral, tem que ser no máximo de 1 hora, não pode passar disso. E você tem que marcar os dias certos. Tal dia eu vou estar aqui Uma vez na semana. Vou estar aqui atendendo. É esses dias que eu estou atendendo e é de 1 hora. Você precisa ter sua vida também. Aí depois a gente foi viajar, foi para casa de praia da mãe. Aí eu lembro naquela primeira vez que eu fui lá, nossa, eu voltei de lá em paz, sabe? Menos estressado, porque era aquilo 24 horas por dia. E às vezes o pastor ele acha que ele está fazendo a obra, ele está fazendo a obra dele, não a de Deus. Ele também tem que se dedicar à família, tem que se dedicar ao casamento, aos filhos. Então, você, ó, que é alcoholic gospel, sabe? Você tem que ter tempo para você tem que ter tempo para a sua família. Porque a gente fica 24 horas naquilo, 24 horas, 24 horas. É uma 24 horas. repetição. Toda repetição é um automatismo, né, gente? Olha aí, ó. Você faz automaticamente. Então, isso aí, de alguma maneira, de alguma forma, vai reproduzir em você algum sintoma que vai trazer uma patologia que não é legal, entendeu? E um detalhe, você não vai ser feliz. E não vai fazer feliz também as pessoas que estão ao seu redor. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Na verdade, a vida ela passa muito rápida. O que nós estamos fazendo com o hoje? O que você está fazendo? O dia ele tem 24 horas. Hoje é dia 1º de maio de 2021. Eu ia falar 2001, hein? Gente, eu tô no túnel do tempo voltando. Vídeo show, né? Sai dela, vídeo show. O que você tá fazendo? Eu não precisava ter falado, mas eu falei, viu? Gente, a gente tem que brincar. Outra coisa também que eu acho importante, que eu aprendi, tá? Quando eu era mais nova, eu falava muito menos do que eu falo hoje. Por timidez, tem toda a questão da educação, né? Até um ex-namoradinho, que não aconteceu nada, mas ele falou assim, gente, você mudou, né? Hoje você põe para fora, né? Você fala, aquela coisa toda. Então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei aos 17 anos. Eu tinha dificuldade de falar em público. Assim, por vergonha, timidez, necessidade de aprovação. Isso é um detalhe importante que eu estou falando. Por quê? Isso tem a ver também com a questão familiar, tá, gente? Essa insegurança que nós temos quando nós temos que falar em público, tá? Muitas vezes nós ouvimos lá, não é que os nossos pais, né, fizeram por mal, ou aquelas pessoas que foram responsáveis, né, por nós, mas assim, algumas palavras que não nos incentivaram. E aí nós vamos levando isso, né, na adolescência, na juventude, na nossa vida adulta, para que eu
comece a desenvolver a comunicação assertiva, que tem tudo a ver com o CEO do seu tempo e dos seus talentos. Por quê? Como é que eu vou ser um bom gestor da minha vida, do meu tempo, dos meus talentos, se eu não tenho escolhas assertivas e uma comunicação também assertiva? Por isso que é necessário nós estarmos sempre olhando para dentro. É mais fácil eu julgar, né? Eu ficar julgando, falando do outro, do que eu me posicionar. Então eu quero chamar você, né, a se posicionar. Deixa o outro, né? Assim, o outro está cometendo algumas coisas aí, mas o que é importante, o que vale mais a pena é você entender que tem algo novo para a sua vida. E é exatamente isso que o autoconhecimento ele faz. Ele faz a gente desconstruir esses pensamentos limitantes que nós recebemos. Até na questão da liderança, em todos os ambientes, né? Sejam eles familiares ou sociais. Aí eu começo a desconstruir, né? Porque existe essa distorção, né? O porquê que foi o José, acho, né? O irmão que falou, ele falou em relação a alguns líderes não dão apoio a alguns membros para estudar, porque eles não entendem a diferença de autoridade em relação ao autoritarismo. Eles querem manter no cabresto, mas não é só o líder espiritual que faz isso. Existem empresas também, né, que a empresa mesmo que meu esposo era, não vou falar o nome, né? Tipo assim, não, claro que não, por uma questão de ética, né? O que acontece? Tinham várias assim oportunidades em relação a cursos e o gestor dele não passava para os funcionários. Por quê? Ele queria que os funcionários estivessem ali, escravizados naquele trabalho. Só que quando o líder ele tem uma visão, uma direção, ele vai deixar um legado, né? Ele vai fazer com que o seu liderado ele cresça ainda mais do que ele. Ele não tem aquele medo, se eu, entendeu? Assim, capacitar essa pessoa, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder o meu posto. Isso em todas as áreas, porque existe o que? Sabe o que está faltando? Autoconfiança. É por isso que acontece esse caos, né? essa frustração. A palavra que eu vou encaixar aqui, dentro, né, muitas vezes, do templo, porque nós é que somos a igreja, né? Ou da instituição, empresa, existe essa frustração exatamente porque as pessoas não têm mais autoconfiança. A autoimagem está distorcida. Ou seja, eu sou o líder, eu mando, eu faço, eu aconteço. Não significa que essa pessoa tem uma autoestima elevada, não, tá, gente? Pelo contrário. Se a gente estudar na psicanálise, ela é uma pessoa com baixa autoestima. Ela não consegue nem se enxergar. Então, ela precisa massacrar o outro, ela precisa manter o outro no cabresto, para poder ela se sentir um pouquinho melhor. Então, tem várias coisas que a gente, né, assim, vou falar tudo de uma vez, né? Mas por trás de uma ação, de uma reação, existe uma causa. Então, tudo isso que nós vivemos, né, quem nós somos, existe um fundamento. Igual a casa. A casa, ela não é construída de qualquer maneira, ela tem um alicerce, né? Então, as pessoas, elas revelam os seus comportamentos de acordo com o seu alicerce, a sua raiz. Nós estamos caminhando para os minutos eu finais. esqueci de falar. Temos ainda 4 minutos. A Angélica escreveu esse livraço aqui, esse e-book aqui. Ó, gente, adquiri.
Seja o protagonista da sua história na visão psicanalítica. É baratinho, hein, gente? Ela escreveu esse livro aqui, está muito bem escrito, por sinal. Obrigada. Se você quiser adquirir esse livro muito bacana, aí no link da descrição do YouTube, tá o meu Facebook, o meu Instagram, o Facebook, o Instagram da Angélica. Você chama ela lá, me chama. A gente vai mandar os dados bancários para você pro WhatsApp. E é baratinho, gente, tá? É baratinho. E se você quiser adquirir, eu tenho também alguns e-books, os nossos cursos. Estou trabalhando num curso agora, o Leão e a Águia, curso de liderança, que vai aprender com a águia, com a visão da águia e com o espírito de liderança do leão, como a gente pode ter uma liderança salutar, uma visão ampla, uma visão de guerreiro, de partir para dentro dos problemas, da situação, porque os problemas virão. Agora, o espírito líder que vai determinar, será o termômetro da organização, da igreja, da empresa. Então, esse curso Leão e a Águia, nós vamos finalizar ele, vamos abrir as inscrições. O curso vai ser no YouTube aberto para todos. Agora, se você quiser adquirir o nosso material, que é o e-book, o ideal seria você adquirir, para você poder acompanhar. E o certificado, mas nós para frente a gente vai falando sobre isso. Está se organizando. Isso. E terça-feira agora você vai estar ao vivo, né? Sim, a live, né? Muito especial. Para mim também, assim, desafiadora. Vai ser sobre hipnose. Olha para mim. Ana Cristina Leite, a nossa psicanalista. Você é o nosso convidado às 20 horas. Coloca o sininho aí, ó, para tocar. Ó, uma pessoa, assim, muito legal, profissional. Tá? Entende, um profissional com certeza. Sênior, com certeza. Muito, ela tem várias melhores entrevistas, não que as outras não foram boas. Ela tem várias habilidades, né? Assim, várias profissões, várias especializações, mas o importante mesmo, como meu esposo falou, não é você ter várias profissões ou vários talentos, mas você saber qual é a sua missão. Né? Você pode ser o protagonista da sua história, o CEO do seu tempo e dos seus talentos, e fazer com excelência, buscar, né, ter essa comunicação assertiva com você mesmo e com o seu próximo. Isso é lindo, gente, quando a gente consegue se encontrar. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela participação, né, de todos. Eu estou falando para ela aqui de fazer o meu anúncio, fazer o meu jabá também, né? Eu, quinta-feira agora, eu vou estar com a doutora Helga Mansur, presidente da OAB Mulher da Comissão. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: relacionamentos abusivos. Olha só que interessante. Um tema forte, pessoa muito preparada, uma advogada. Então, ativa o sininho aí. Quem não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal. Ativa o sininho. E compartilha, gente. Coisa boa. A gente vai compartilhando, porque vai chegando, né, nas casas, nas empresas. Coisa boa, a gente tem que, compartilhar. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Com certeza. Volte sempre, estaremos sempre nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. E sábado agora não haverá o programa, né? Sábado? No próximo sábado vai estar no curso, não é isso? Isso. Mas aí tem terça-feira e tem aqui no dia 15 vai ter outro. Exatamente. Né? Transtorno, vou falar sobre transtorno também, gente. Vou trazer um psicanalista dia 15. Já tudo agendado. Estou lembrando aqui. Mas terça-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre a hipnose. Experiências transformadoras no consultório. Você não pode perder. Para mim também é uma novidade. Nós estamos cursando psicanálise, estamos aí aprendendo e está sendo muito bom como crescimento pessoal, profissional, em todas as áreas da nossa vida. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau.